alvorada doce, que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que... Olá! Nosso convidado já na casa. Vou colocar o fone pra gente se ouvir melhor. Voltamos ao nosso encontro semanal pela história do Poetry Slam em Portugal. Hoje eu tô muito contente que a gente vai conversar com a pessoa citada em todas as entrevistas até agora como a grande inspiração que foi o Music Box, o Slam LX no Music Box. Feliz, deixa eu colocar aqui. Vocês me escutam bem? Acho que com o fone o som fica mais concentradinho, né? Melhor. Então, vamos conversar com o Alex Cortez hoje. Citado em muitas entrevistas, né? Muita gente falou sobre a importância que foi o Slam LX no Music Box e em todos os sentidos, né? De conhecer o Poetry Slam aqui em Portugal, de se inspirar por isso, de se emocionar por isso. Então é muito bom estarmos nesse momento, eu tô muito feliz. E temos muitas coisas para conversar hoje. O Alex Cortez entre muitas coisas que ele é programador e produtor cultural que coordena o Clube Music Box de 2006 até os dias atuais e o Povo Lisboa de 2011 até os dias atuais. Além de ter sido diretor do Festival Silêncio, quero muito conversar sobre isso também, de 2009 a 2017. E é isso, só isso já daria muito papo pra gente conversar, mas ainda tem muito mais. Eu vou ler um breve currículo dele aqui, currículo, né? Eu não gosto de chamar essa palavra esse texto de currículo, é uma mini biografia, pra gente nortear o público de quem estamos falando. E aí eu chamo o nosso convidado aqui pra conversa. Alexandre Cortez nasceu em Coimbra em 1961. É músico, programador e produtor cultural. Concluiu um mestrado em empreendedorismo e estudos da cultura, vertente indústrias criativas, de 2016 a 2019, tendo ainda um curso de formação de formadores, 2005, e participado num curso de gestão das artes do BBC, em 2001. Enquanto músico, é membro fundador dos grupos Rádio Macau, de 83, Palmas Gang, de 95, e World Song, 2002, e dos projetos Social Smokers, 2009, e Lisbon Poetry Orchestra, 2014. Outra coisa que eu quero muito conversar sobre, a gente vai fazer isso. No global, deu cerca de 1.300 concertos em Portugal e no estrangeiro, e desde o início da sua carreira gravou e editou 33 álbuns. Enquanto programador e produtor cultural, coordenou o Clube Music Box e o Povo Lisboa. Foi ainda diretor do Festival Silêncio e diretor artístico da Casa dos Dias d'Água. Na Expo 98, foi diretor artístico adjunto do Pavilhão da Utopia, de 97 a 98, e diretor técnico do Pavilhão Atlântico, de 98 a 2002. Foi ainda programador do Festival Monumental Saldanha, 95 e 96, e do Johnny Guitar, 91 a 97. É formador desde 2001 na ETIC, formação avançada, Restart, Instituto de Atividades e Criatividade, de 2007 até os dias atuais, e o World Academy, de 2015 até os dias atuais. Foi sócio da editora livreira 101 Noites, de 95 a 2010, e fundador da editora discográfica Transformadores Music Box, de 2002 até os dias atuais. É ainda desde 2005 sócio da empresa de gestão Management e Produções Culturais, CTL, Cultural Trader Lisbon, desculpa gente, meu inglês não é dos melhores, e fundador da Associação Cultural A Palavra. A gente tem muita coisa para conversar com ele, eu vou chamar o nosso entrevistado aqui pra gente já iniciar esse papo. É quente, o dia também tá quente, então tá tudo ótimo pra gente conversar. Conectando. Olá. Olá! Olá, muito prazer. Prazer é todo meu. Olha, Júlia, só uma pequena correção, e algumas correções a esse currículo. Apesar de ser mais ou menos atual, está desatualizado. Há uma coisa que é óbvia, que é nada, tu citaste-me muito, e é verdade, está no currículo,
como diretor disto e organizador daquilo, etc., há um facto é que eu estive envolvido e estou envolvido em muitos projetos, mas em todos eles o mérito é todo da equipa e digamos, eu tenho alguma responsabilidade em alguns casos, mas de qualquer das formas é uma coisa que eu considero que me caracteriza muito, é o facto de eu adorar trabalhar em equipa e de sentir que se calhar sem uma equipa eu não era nada, não fazia nada bem feito. Isso é muito importante. Depois é só dizer que eu neste momento em relação à CTL e em relação ao Music Box, que tem uma excelente equipa de programação, eu estou, por razões que têm a ver com o meu interesse pela palavra e pela poesia e por novos projetos que eu estou envolvido, estou-me a desligar da programação e coordenação, etc. Já há uns anos tenho vindo a desligar, basicamente desde que fui para a universidade. Me desliguei dessa minha componente, que aliás agora, infelizmente, muito infelizmente, está a atravessar momentos críticos, quer o povo, quer o Music Box, porque não há perspectivas, assim como para todos os espaços que têm música ou programação cultural, não há grandes perspectivas de que o panorama mude em relação ao Covid e é um grande drama porque, desculpa estar a transportar a conversa para este lado, mas é importantíssimo de ser dito isso. Sem espaços não há poetry slam, não há concertos, não há nada, não é? Claro. E além de uma multidão de pessoas que ficará no desemprego e sem poder praticar a atividade que gosta, que sejam eles produtores, artistas, etc. Portanto, estamos aqui numa fase muito, muito crítica. Sim. Mas pronto, em relação a isso eu só queria dizer, eu nunca não fui diretor isolado do Festival Silêncio, éramos uma equipa, éramos 3 diretores, ou seja, em quase tudo aquilo que faço, seja através de música, seja na organização e programação, talvez a curadoria e programação seja uma atividade mais pessoal, mais centrada na minha pessoa. As outras todas eu gosto muito de trabalhar em equipa e de sentir que faço parte de uma equipa e por isso é que eu acho que é importante que o mérito seja distribuído pelas pessoas todas e não. Muitas vezes há essa tendência, em Portugal há muito essa tendência de aparecer uma figura que de repente condensa em si as atenções e parece que foi ela que fez tudo e depois formos a avaliar e a ver melhor, há muita gente por trás que faz com que as coisas aconteçam e se calhar essas pessoas é que são verdadeiramente importantes. Pronto, não é excesso, não estou aqui armado em humilde, mas acho que é mesmo assim. Mesmo. Não. É muito importante. Desculpa. Pode falar. Não, eu terminei. Estava a dizer que tenho essa convicção profunda que é muito importante aquilo que os outros fazem para o nosso sucesso pessoal. Muitas vezes o nosso sucesso pessoal está ancorado naquilo que nos inputs e nas ideias e no trabalho de outras pessoas e portanto devemos sempre ter isso em linha de conta. Sim. Eu me sinto muito contemplada por essa fala, é bom começar assim. Acho que nenhuma área, mas em especial na cultura, nas artes, não existe um trabalho solitário, né? Um disco solo é um disco com uma equipe inteira, uma peça de teatro, um monólogo é uma equipe inteira, né? Claro, e muitas vezes atrás há aquela expressão que eu acho horrível, que por trás de um homem está uma grande mulher, assim, né? Mas não é isso, não é aí que eu queria chegar, é que por trás de um grande artista está sempre uma grande equipa, isso não há dúvida nenhuma. Sem isso, muitas vezes o trabalho solitário que existe esgota-se no fim da produção. A partir daí, tudo o que acontece depende dos outros, depende de terceiros. E depois, obviamente, depende daquilo que é, no fundo, a entidade para quem, ou o agente cultural, ou a entidade para quem todos nós trabalhamos, que é o público, não é? Ou seja, sem o público também não há nada, não acontece nada. Sim. E eu estou a dizer isto numa altura em que estamos a ter esse problema. Há público, mas o público está impedido de estar presente e de assistir aos nossos espetáculos e pronto. Já fiz algumas experiências no meio digital, como esta, mas outras mais performativas, vá lá.
E não é a mesma coisa, não. Não, não é. É outra coisa, também é interessante, abriu outras portas e outras janelas para a comunicação, para tudo, outros formatos apareceram. Isso é curioso e interessante e vai, ou seja, vai ser, quando se diz nada será como de antes, esse é um dos aspectos. A tecnologia de repente entrou nas nossas vidas, impôs-se nas nossas vidas, não é? E cada vez mais, e eu agora estou convicto que passada esta fase terrível, ou esta fase mais dramática, acho que de repente tudo, eu sou um otimista, também tenho que dizer isso, mas se considerarmos esta paragem como uma espécie devia ser uma paragem para reflexão, acho que era importante que fosse, tenho a convicção de que o futuro será diferente e espero que nos traga coisas muito boas, espero mesmo. Sim, só um parênteses metalinguístico, eu tirei os comentários da live só porque ficavam na sua cara, eu quero te ver direito, então eu tirei aqui para a gente poder conversar direito. Se alguém tiver alguma dúvida, tem um pontinho de interrogação aqui, manda no pontinho que eu leio a pergunta. Mas disso, eu acho que esse movimento de fazer essas entrevistas vem muito por esse caminho, porque assim que o confinamento começou, todo mundo slam, o Ciranda, todos os eventos que eu apresento, eu passei para online. Só que é algo que a gente precisa experimentar, porque é uma plataforma e tem as potencialidades dessa plataforma e tem a necessidade de expressão e de contato, né, e de acalmar até artisticamente a gente com poder jogar o nosso material também e trocar. Mas tem algo que faltou, e eu vim muito pensando sobre isso, que é esse momento de refletir o que estamos fazendo nesse momento, de pensar isso. Então essas entrevistas vêm muito por esse caminho, de voltar muitos passos para trás, para uma história que eu nem participei, mas entender essa história, de como foi o Poetry Slam aqui, o que o Spoken Word, e eu quero separar a nossa entrevista em duas etapas, se você topar, uma sobre o Poetry Slam em si, então o Festival Silêncio e o Slam LX, e uma sobre o Spoken Word com música, né, que é essa maravilha que você traz para essa série de entrevistas, que a gente ainda não falou muito bem sobre isso, a gente passou um pouco por cima, mas não falou, que é o Spoken Word mesmo, não o Poetry Slam. São as vertentes da palavra falada. Então, eu queria entrar um pouquinho nesse aspecto depois também. Mas para a gente refletir um pouco o que os últimos 12 anos, o que aconteceu nesses últimos 12 anos em termos de palavra falada, claro que é uma ambição muito grande e eu estou recortando tanto para o Poetry Slam por isso, porque é algo muito grande falar de Spoken Word, ainda mais um país como Portugal. Mas para a gente poder refletir também, para repensar o que pode ser feito a partir de agora, né? Porque a gente vai precisar repensar o público, repensar a nossa forma, repensar os locais e como que a gente faz parceria com os locais, enfim. Ok, perfeito. Estou disponível para... Que bom. Pergunta é uma coisa, é que eu penso... Essa era uma introdução, não é? Não estava sim. Está aí no meio, que eu não desse por isso. Desculpa, eu não ouvi o que você falou, deu uma falhada no som. Não, estava aqui a dizer, não, é que de repente pareceu que ficaste à espera que eu dissesse qualquer coisa porque havia aí uma pergunta, mas não, parece que foi uma afirmação. Não é? E aproveitando também nessa pequena introdução que a gente está fazendo antes de entrar na entrevista em si, eu queria muito agradecer seu tempo, agradecer a disponibilidade, o encontro, agradeço muito. É um prazer, não há qualquer... Não há que agradecer. Eu é que... Obrigado. Então, para a gente começar, eu faço essa pergunta sempre porque estamos nesse momento de entender essas figuras, né, do Poetry Slam, como que surgiu, e ainda que eu saiba que é uma equipe, como você bem disse, mas eu queria um pouco que você falasse quem é você, quem é Alex Cortez. Bom, eu acho que sou uma pessoa que, às vezes, quando me perguntam o que é que eu faço, eu hesito sempre, embora a minha vida tenha sido muito ligada à música, e basicamente fui músico profissional durante muitos anos, mas eu às vezes penso que eu na realidade, sabe quando uma pessoa vai preencher um formulário qualquer e aparece lá, profissão, eu quando ponho músico tenho sempre alguma pensa
não é aquilo bem que me define. Eu sou músico, adoro música, faço música, já editei muitos discos e fiz muitos espetáculos, mas na realidade aquilo que eu gosto, que acho que me define melhor é como uma pessoa criativa, como um criativo. Eu gosto imenso de desenvolver ideias e projetos e tenho desenvolvido bastantes ao longo da minha vida e da minha carreira. E eu acho que é a coisa em que eu me sinto eventualmente mais próximo de um peixe na água é criar projetos e desenvolver ideias. Quase todos eles têm a música como um eixo central, ou como são centrados na música e muito recentemente também bastante na palavra. Portanto, eu gosto além disso, gosto de desenhar. A minha formação foi em arquitetura, nunca exerci. Depois fiz este mestrado em estudos da cultura e empreendedorismo, porque achei que fazia falta para um projeto que eu estava envolvido, e estou. Mas de qualquer das formas gosto de cozinhar muito, gosto de fazer caminhadas e pronto, gosto. Acho que sou um criativo, pronto. Assim, aquilo que me define melhor profissionalmente. Sim. Depois também E gosto quando... de vinhos. Tenho assim uns defeitos pequeno-burgueses que são bons, não é? Podia dizer champanhe e caviar, mas não é bem. Gosto de bons vinhos. Ninguém vai te recriminar por esse gosto. E quando que você conheceu o Poetry Slam, Alex? Olha, eu ouvi falar no Poetry Slam em meados, eu diria talvez por volta de 2005, por aí, porque eu tive com um projeto que se chamava Word Song, que era um projeto que editou 2 discos ainda e 2 livros, um baseado, inspirado na obra do poeta Alberto e outro do Fernando Pessoa. E esse projeto, fizemos alguns espetáculos no estrangeiro e estivemos num festival em Trieste, em Itália, e foi onde eu vi a primeira sessão ao vivo. Já sabia que isso, já tinha ouvido falar, não tinha ligado muito, mas foi onde eu vi pela primeira vez uma performance de Poetry Slam. E achei incrível, porque realmente achei aquela catarse entre o performer e o público. Ali estava uma sala cheia, com 400 pessoas ao rubro, e apesar de muitos deles eu não perceber, porque era Itália, mas tinha um público muito transversal e os artistas eram internacionais, de vários países, mas de qualquer maneira foi a primeira vez que eu vi uma sessão ao vivo e pensei, isto não existe em Portugal, ainda ninguém se lembrou de fazer. O Poetry Slam, como sabes, e já deve ter sido muito dito aqui, surge em 83, 84, pela mão. Foi quem inventou este conceito, no fundo, este concurso, este torneio. Foi o Mark Kelly Smith, em Chicago, em 1984, se não me engano. 86. 87? Bom. 86. 6. Depois, claro, a partir daí foi-se espalhando pela América primeiro e depois pelo mundo, mas realmente em Portugal, como é normal aqui, aliás é um estigma que nós temos, as coisas demoram sempre uns anos a chegar aqui. Por exemplo, o movimento surrealista começou lá fora no princípio do século e em Portugal foi no final dos anos 40, portanto há sempre uma decalagem, um delay, agora cada vez menos, e com a globalização e com a velocidade com que as novas tecnologias evoluem, isso vai ser diluído, vamos estar a par de todos os acontecimentos, felizmente. Mas de qualquer das formas, depois tive a oportunidade de ver em Berlim, aliás fui convidado pelo Goethe Institute para fazer uma série de visitas por causa dos audiolivros, já no âmbito do Festival Silêncio, de preparação do Festival Silêncio, e aí fui a um festival europeu de Poetry Slam, chamado Poetry Days, onde vi um torneio com muitos participantes da Europa e do mundo,
E então aí é que foi mais ou menos a decisão, bem, quando chegar a Portugal, vou combinar aí com os amigos e vamos organizar. Depois, em simultâneo, estávamos a preparar o Festival Silêncio, que na sua gênese era um festival muito centrado no audiolivro e que tinha um apoio muito importante do Goethe Institute e do Instituto Franco-Português. E então aí aconteceu, como tu sabes, a primeira, e toda a gente já tem falado, a primeira edição de Poetry Slam em Lisboa, onde, curiosamente, alguns dos participantes vieram a traçar depois o seu percurso nessa disciplina. Pronto, e a partir daí surge o Slam LX e surge o primeiro projeto, chamava-se Salam Poetry. Essa eu não conhecia. Salam Poetry. Salam de salsicha. Sim, sim, sim. Salam Poetry. Depois passou para Slam LX e fizemos muitas dezenas de eventos que tinham uma particularidade. A ideia era ser algo mais do que um torneio de Poetry Slam. Nós criámos depois rúbricas, uma delas chamava-se Psycho Killer, que normalmente tínhamos um personagem assim com ar mascarado que fazia uma entrevista a um escritor convidado. Portanto, era quase uma espécie de programa de variedades em torno do Poetry Slam. Curiosamente... Isso tanto no Slam LX quanto na edição do Festival Silêncio? Ou era... O Festival Silêncio era Poetry Slam, ponto final. Tá. Foi sempre só Poetry Slam. Porque o Festival Silêncio em si já tinha uma programação muito variada em torno da palavra. E o Slam era o Slam. Depois, nas sessões do Slam LX, que fazíamos uma vez por mês no Music Box, nessas sessões é que introduzimos tínhamos sempre convidados, tínhamos um escritor convidado, tínhamos momentos que iam surgindo ao longo da noite e era muito, muito divertido, muito participado, estava sempre cheio, havia prémios, portanto era um concurso. Eu diria que aquilo era muito próximo de um formato daquilo que eu consideraria interessante em formato televisivo. Tanto que depois ainda fizemos mais tarde, há uns 4 anos, fizemos 2 sessões de uma coisa que se chamava The Great Poetry TV Show. Era transformar um evento de poesia num programa de televisão de variedades, cheio de glamour e de luzinhas a acender e a apagar, com convidados, com uma coisa com uma dinâmica, porque no fundo, e é também um bocado aí que eu queria chegar, é que em todos os projetos que eu tive envolvido, desde os Word Song, que foi o primeiro projeto de poesia, era um projeto muito pop, nós ao vivo, era um concerto de uma banda pop, mas com a palavra dita e também com recurso à imagem, etc. Mas desde o início que eu procuro uma coisa que é desconstruir aquele modelo mais canónico e tradicional de uma sessão de poesia, que normalmente, principalmente os mais jovens, associam logo, quando ouvem falar sessão de poesia, ou tertúlia poética, ou qualquer coisa deste género, associam logo essa ideia a algo muito chato, uma grande seca, com as pessoas ali a declamarem de viva voz, com um violoncelo, a fazer... Ora, e a ideia era um bocado desconstruir essas sessões de poesia, que têm toda a sua importância e têm todo o seu interesse, como é lógico, por algo que pudesse transportar de uma forma despretensiosa um caráter mais atual, mais contemporâneo, que pudesse até eventualmente juntar outras disciplinas e transformar a poesia em algo muito acessível e algo que criasse relações de proximidade e de pertença com o público, com as pessoas que estão a ver. Isso é muito importante. Nós, numa altura, que nos Poetas do Povo, que é um projeto que foi suspenso na sessão número 327, portanto fizemos 327 sessões desde o seu início em 2013, sim, 2013.
Agora perdi-me no meu raciocínio, mas estava eu a dizer que portanto, mesmo os poetas... que nós achávamos curioso, foi um amigo meu que também esteve muito envolvido na organização, José Anjos, que é poeta, e é um personagem muito ligado à poesia e à Noite de Lisboa, às noites poéticas de Lisboa. Que é outra pessoa que eu quero muito entrevistar mais para frente. Exato. Ele vai alinhar, de certeza. Ele disse: aquilo que nós fazemos é poesia de proximidade. E agradou-me muito esse termo. Ou seja, no fundo, a possibilidade de criares uma relação muito próxima com outras pessoas através da poesia, e o facto é que ao longo destas 300 e tal sessões conseguimos manter um público bastante fiel, claro que um público flutuante, mas temos pessoas que em 300 e tal assistiram pelo menos a 200 e tal, quer dizer, ou seja, cria-se ali uma relação muito forte entre as pessoas, mas acima de tudo entre a poesia e a proximidade à poesia. E isso é que eu considero extremamente positivo e extremamente importante. Tem um compositor brasileiro, que é o Sérgio Sampaio, que ele fala lugar de poesia na calçada. É um pouco... É o que o Poetry Slam promove, mas é também o que esse tipo de evento, ainda mais eventos semanais, eventos com muita frequência, fazem, né? Com que a gente perceba que a poesia é para estar entre nós, de fato, como todas as formas de arte. Até porque se nós pensarmos que a poesia, ou pelo menos a oralidade, a passagem de testemunho através de palavras de umas pessoas para as outras é uma coisa ancestral, não é? Ou seja, a história chega-nos, obviamente, através da escrita, seja ela na fase mais antiga da Antiguidade Clássica, seja ela através de hieroglifos ou mesmo da pré-história, através das primeiras intervenções pictóricas feitas pelo homem. Portanto, a história chega-nos através da oralidade, e isso era um hábito. E aliás, há uma coisa curiosa, que é o Cervantes, que no Dom Quixote, na introdução do Dom Quixote, começa por se dirigir àqueles que o leem ou que o ouvem ler, ou seja, porque era o ato de leitura, quando apareceu, depois de ter aparecido a imprensa, o ato de leitura era algo muito que se fazia em partilha, partilhava-se, porque havia muito pouca gente a saber ler, e depois havia muita gente interessada, havia um grande público. Portanto, o ato de leitura pública era muito normal, e também havia poucos livros, etc. Havia vários fatores que contribuíam para isso. Mas, no fundo, nós estamos a recuperar. Houve aqui um período, talvez a partir dos anos 80, por aí, 80, que a poesia quase que desaparece o seu campo performativo, quase que desaparece, ou seja, muito esporadicamente. Lá havia um grupo de teatro que pegava num poeta ou numa obra poética e encenava qualquer coisa, mas a leitura pura e dura, o ato declamatório, a palavra dita, quase que desaparece, deixou de estar na moda, qualquer coisa. Mas se nós, e voltando ao slam como uma forte, ou seja, como uma força para transmitir ideias que podem ser emoções, mas também podem ser ideias políticas, podem ser formas de expressão artística muito, muito poderosas, não é? O slam tem uma força muito grande, gigante. E se pensarmos nos seus derivados, como o hip-hop ou o rap, assume muito rapidamente um caráter de intervenção social e político muito importante. E é isso que é mais extremamente interessante. Aliás, se nós recuarmos a poesia performativa, surge, agora não vou estar aqui a contar a história toda, mas obviamente já temos referências no período medieval, na Idade Média, as cantigas de amigo, as canções de amor, tudo isso já vem um bocadinho por uma forma
Mas se nós formos para o princípio do século, logo no princípio do século XX, a poesia de repente começa a assumir, através dos movimentos dadaísta e futurista, e o movimento avant-garde, começa logo a assumir características diferentes, mais experimentais, que era extremamente curioso como é que de repente surgem manifestações poéticas e de caráter performativo que hoje são extremamente contemporâneas e atuais, não é? Mas depois, aí já nos anos 20, e depois também muito durante a Depressão americana, surge o talking poetry. O talking poetry, o que era? Era uma forma, muitas vezes, acompanhada à guitarra. Os blues, por exemplo, são talking poetry, em que tinham um forte também pendor ou caráter social, mas que no fundo era música mais falada, que era aquilo que se poderá aproximar talvez do spoken word. E o talking, aliás, esse talking poetry acaba por derivar, se nós pensarmos em alguns músicos americanos como o Woody Guthrie ou até mesmo o Bob Dylan, o que fizeram, começaram por fazer isso, talking poetry, ou seja, foram buscar muitos deles ao rhythm and blues e ao blues, mas no fundo adaptaram a sua mensagem também de caráter intervencionista, política, etc. O Bob Dylan e o Woody Guthrie, o Pete Seeger também. O formato já é muito político, né? O próprio formato já mas promove isso. Só para concluir e continuando, depois houve muitas. Esta viagem da poesia performativa tem muitas ramificações, e, por exemplo, se pensarmos no jazz poetry ou no dub poetry, o dub poetry que temos, por exemplo, o Linton Kwesi Johnson como uma figura extremamente importante, o dub poetry também assume um caráter mais político e social, embora o jazz poetry mais experimental, mais em torno do improviso. A poesia acaba por se vestir destas músicas e de colaborar, e quase num ato de profunda cumplicidade entre estes géneros musicais, que tem muitas vezes a ver também com os movimentos, que estou-me a lembrar por exemplo, o movimento hippie e a forte associação do movimento hippie nesse período do Flower Power à Beat Generation, à poesia, à poesia beatnik, não é? É muito engraçado isso, porque também há imagens, sei lá, por exemplo, o Allen Ginsberg, ou o Ferlinghetti, ou o Pierre Corso, acho que é Pierre, não é? Pronto, essa malta dessa geração, esses grandes malucos do Jack Kerouac, ao vivo para 1000 pessoas a declamarem o Uivo do Allen Ginsberg. Há um vídeo no YouTube em que ele está a declamar para 700, 800 pessoas, que eram manifestações que no fundo acabavam por demonstrar muito aquilo que nos seduz a todos bastante, que é que no fundo é a poesia dita, é a palavra dita, é a poesia performada e performativa. Depois, obviamente, hoje em dia há algo que não podemos... Porque, por exemplo, eu nunca vi uma sessão de Poetry Slam em Nova Iorque, mas alguns amigos meus já viram, e dizem-me que o movimento é fortíssimo, por exemplo, na América, em Nova Iorque, como noutras cidades importantes. O movimento é muito forte, mas é muito ligado ao hip-hop, curiosamente, pelo menos em Portugal. E eu fiz várias tentativas de aproximação entre o hip-hop e o slam poetry e nunca conseguiram. Houve algumas coisas que resultaram, outras não. Acho que o movimento hip-hop aqui fecha-se um bocado em si próprio. Pelo menos em relação a este tipo de eventos, não é uma crítica, pelo contrário, a apresentar. Até aproveitando esse gancho, Alex, porque a gente conversou bastante sobre isso. O Slow da Margem Sul era mais ligado com... Ih, tá tudo bem? Acho que falhou. Tá me ouvindo? Tá bem. O Slow da Margem Sul foi, por enquanto, né, das conversas que a gente teve, o Slow mais ligado com hip hop. O Todo Mundo Slow também teve algum encontro, mas sempre com uma sensação, e teve algum encontro porque no Brasil o Poetry Slam é muito ligado ao movimento hip hop.
Então, eu vim já com essa imagem de proximidade. Em outros países não é. Na própria França não é tanto, né? Agora, tava com todo mundo. É uma característica bem específica de alguns países. No México também não é. E aqui em Portugal eu senti também que era esse movimento do Poetry Slam um pouco, eu não quero usar essa palavra de uma forma depreciativa, mas um pouco isolado das outras formas de poesia falada. Eu senti que o Poetry Slam aqui, ele se fechava muito no movimento de Poetry Slam. E até pensando que ele se fecha também em relação a tertúlias, também em relação a saraus, que tem algo do Poetry Slam como uma das ramificações da poesia performática, ele se fechar nele mesmo. E aí eu queria te devolver uma pergunta. Você sente, pensando principalmente nos primeiros eventos, em como foi a recepção do público logo no começo, que essa ramificação bem específica da poesia performática com competição, ela teve um efeito... Qual efeito com o público? O que o público sentia do fato de ser uma poesia performática que envolve competição? Ainda que, claro, seja uma piada, porque da nota para poesia é uma besteira, né? Mas ainda que seja uma piada, como foi a recepção do público? A recepção do público foi muito boa e eu acho que foi muito boa e pronto, aquilo que eu acho que é importante no Poetry Slam é que talvez aquilo que caracteriza e marca mais esta atividade poética é precisamente a participação do público, ou seja, o público gosta disto porque se sente a participar e se sente-se a opinar e depois e pode mesmo participar, porque, por exemplo, nós tínhamos sempre momentos de microfone aberto e é curioso porque o microfone aberto, houve pessoas que participaram no Poetry Slam que nunca teriam começado a escrever se não tivesse sido feito o desafio estavam com um grupo dos amigos e os amigos começavam a dizer vai lá porque tu tens jeito, a gente já te ouviu dizer um poema e tu tens muito jeito, vai lá, sobe lá ao palco. Aliás, o nosso lema uma altura é tirem os poemas da gaveta e venham. Porque há muita gente que, e é verdade, escrever bem não tem nada a ver com ser um bom performer. Aliás, é uma das coisas, das conclusões que eu tiro, é que a maior parte dos poetas não são extraordinariamente bons performers. Não é? Uma coisa não tem a ver com a outra. Não tem. A poesia falada e a poesia escrita são duas artes completamente diferentes, né? E o slam ainda mais, não é? Porque o slam pode não ter poesia, ou seja, pode ter poesia fonética ou sonora, que é um bocado me esqueci de referir, enquanto outros movimentos relacionados com a poesia sonora, experimental, etc. Muito importante no Brasil, por exemplo, com os irmãos Haroldo, a poesia completa e experimental, é? E cá com poetas muito importantes, como o Ana Atterley, etc. Agora falta o nome dele. O Meli Castro. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que o Poetry Slam é mesmo em si, é uma manifestação em que a qualidade literária não é, ou poética ou literária, vá lá, não é aquilo que mais importa, porque é uma performance e tem muitas às vezes a expressão corporal. Aliás, o slam tem técnicas muito particulares, não é? Como aquilo que é a litania, a lenga-lenga, a ladainha, ou a repetição de palavras, não é? As anáforas que são muito utilizadas, ou seja, no fundo é uma técnica que permite exponenciar essa relação com o público e tornar o público também participativo, estar a repetir uma frase até à exaustão, quase forçar o público a reagir. No fundo é uma poesia que provoca, é uma modalidade poética, se é assim que se pode, se assim me é permitido dizer, que permite quase um confronto com o público. Há ali uma... E depois eu acho interessantíssima a questão dos 3 minutos, não se poder usar. As regras do slam, que são muito precisas, é um bocado tudo isso. É a contradição da poesia, que a poesia devia ser a liberdade total, não é? Apesar de haver regras, não é? Ou de haver poesia com regras. Ou formas poéticas com regras. Mas, de qualquer das maneiras, aquilo que eu acho muito curioso e interessante por exemplo, nesse campeonato que eu vi em Berlim,
O finalista, um dos não foi que ganhou, foi que ficou em segundo ou terceiro lugar, era um croata ou búlgaro, uma coisa, que apenas grunhiu, chegou lá e o poema dele eram sons, era um poema fonético, sem qualquer palavras que pudesse ser traduzível, mas que foi incrível porque ele, sem nós percebermos o que ele estava a dizer, ele contava uma história espetacular. E, portanto, Sim. aqui a performance saiu muito para fora. A performance é que valorizou a componente poética daquela performance. Obviamente, tudo isto permite-nos também uma certa liberdade formal e permite desenvolver a criatividade em direções que só a palavra escrita não possibilita, não é? E todos os derivados, que eu acho muito, muito interessante esta relação entre a palavra e a pintura, ou a palavra e a música, ou a palavra e a dança. A palavra tem essa capacidade de ser o ponto de partida para tudo, não é? Portanto, ou seja, em uma grande parte das manifestações e das disciplinas artísticas, parte da palavra é quase como aquilo que se define como o logos criativo, não é? A razão. Aliás, até na Bíblia, a Bíblia abre com uma palavra. O princípio era o verbo. O princípio era o verbo, não é? Portanto, exatamente. E isso acaba por ser, no fundo, ser bastante... no fundo, é a imagem que eu considero isto. E que, no fundo, pressupõe que antes do princípio tinha o silêncio. Então já é uma poesia, né? Se tinha silêncio e depois o verbo. Exatamente. E aí, entrando um pouquinho mais na história cronológica, então o Slam LX, ele ficou ali junto com... Porque pelo que eu pesquisei, me corrija se eu estiver errada, mas o Slam LX, ele tinha edições mensais e a grande final do Slam LX acontecia no Festival Silêncio. Exato. E você Desculpa? Não, diz. E vocês chegaram a mandar um representante para a final do Portugal Slam também, não? Em 2013, 2014. Mesmo para eventos internacionais. Alguns dos vencedores chegaram a participar em eventos internacionais. Agora, o que aconteceu foi que nós fizemos este trabalho durante 2, 3 anos e às tantas começaram a aparecer outras organizações como o Poetry Slam Amadora, o Poetry Slam Sul, o Poetry Slam Braga, ou sei lá, vários que apareceram e começaram a organizar este tipo de eventos. E depois também, ao fim de 3 anos, eu diria que o formato também já estava um bocadinho saturado. Aquilo que nós fazíamos, porque não eram apenas torneios, eram tais programas que tinham muita coisa a acontecer, demoravam 3 horas ou 4, e acabou por, acho que acabou por nos cansar a nós, cansar o público, e então nós decidimos parar com isso numa altura, após um Festival Silêncio, deixámos de fazer e começámos a fazer formatos mais pequenos. Primeiro porque eu também pensei um bocadinho numa lógica, vamos entregar o slam aos slammers, eles que façam, que organizam. Já fizemos aquilo, o nosso contributo já está dado, a coisa já está lançada, já há muita coisa a acontecer em Portugal, ótimo. Não, volto a citar, não que tenha sido consequência do nosso trabalho, foi em simultâneo, as coisas aconteceram e correu muito bem. Espero que tenhamos sido uma boa influência e passámos a fazer os eventos dos Poetas do Povo, sendo que regularmente, 2 em 2 meses, mês a mês, continuámos também a apostar no Poetry Slam, a fazer sessões muito concorridas também, muito, muito engraçado, porque continuámos a ter aquele prazer, porque para quem organiza é uma sensação ótima de repente ver chegar um rapaz ou uma rapariga de 19, 20 anos a tremer que nem varas verdes, poema em público, e até pessoas bastante velhas, pessoas de 60 anos também nunca tinham dito um poema em público, e este tal conforto da proximidade que eu falava no início, que muitas vezes nos dá uma certa coragem, um certo alento. Bem,
uma escadaria para o palco é ali, o palco está mesmo ali, portanto as pessoas é só levantarem-se e darem 2 passos, ir ao microfone e dizerem os seus poemas. Isso é muito, muito interessante. E é tão bom essa sensação de sentir que estamos a contribuir para alguma coisa, ou seja, as pessoas de repente, ou estes rapazes, ou estas raparigas, de repente nunca tinham dito nada em público e ganharam coragem, vieram aqui. Alguns deles agora estão a organizar Poetry Slam noutros sítios, e em cafés e em bares, e é muito curioso, porque isto do Poetry Slam não é um ato isolado, ou seja, acabam por aquilo que eram as tertúlias poéticas e as conversas, os encontros de café, em que se diziam poemas ou se clamavam poemas, de repente começaram a proliferar um bocadinho toda a Lisboa, acontecimentos ou só de poesia, ou de poesia e música, que foi essa a vertente que nós escolhemos para os Poetas do Povo. São sessões de poesia e música, em que a música aqui é um elemento mais ilustrativo. O principal protagonista é a palavra, e a música ilustra, através do improviso, ilustra e cria ambientes. Porque é no fundo isso que é extremamente importante, que é nós pensarmos que a música pode ser algo que nos transporta para outros imaginários e para outras possibilidades. Portanto, abre-nos novos caminhos em relação à palavra. O que, sei lá, se calhar as pessoas com uma visão mais purista, mais tradicionalista ou mais canónica, se quisermos, podem dizer, não, isso não é poesia, isso é outra coisa. Pois bem, que seja outra coisa, mas eu agrada-me muito estar a ouvir uma voz a declamar um texto e a ver uma componente musical que me remete a paisagens sonoras que depois me permitem imaginar outras coisas e ter um imaginário quase único, adequado àquele momento. E isso é o que eu acho extremamente interessante e desafiante. Sim, eu queria entrar então nesse aspecto do spoken word com música, mas antes da gente entrar, só para finalizar sobre o Poetry Slam, que a gente já passa para essa segunda etapa, eu costumo dizer que o Todo Mundo Slam, ele é um evento político. E eu coloco isso muito, não porque as discussões, não porque os poemas precisam ser políticos ou qualquer coisa desse tipo, mas porque só o ato da gente confiar no outro a ponto de escutá-lo já é um ato político, né? Só esse gesto de ouvir, de perceber o outro, de entrar na perspectiva, na subjetividade do outro, ele já é radicalmente democrático. Isso é muito importante que a gente exerça. Então eu fico muito contemplada com ouvir as suas visões sobre esse assunto. Uhum. E eu queria aproveitar para fazer uma última pergunta para a gente finalizar, que é saber o que você deseja para o Poetry Slam, aí especificamente no Poetry Slam, não no Spoken Word, mas no Poetry Slam, como formato, o que você deseja para o Poetry Slam em Portugal nesse momento e para um futuro próximo, já que esse momento é tão indeciso, incerto. Bom, eu acho que o Poetry Slam é muito importante que continue, acima de tudo, que continue a penetrar no terreno, ou seja, que continua a espalhar-se pelas cidades, continua a espalhar-se pelo interior do país. Eu acho que estas organizações pequeninas que estão a surgir e que estão a fazer algum trabalho extremamente importante em localidades, sei lá, por exemplo, em Angra do Heroísmo, havia o Poetry Angra, ou no Algarve, ou seja onde for, é muito importante que continuem, porque acima de tudo, porque há um público, e nós temos que nos esquecer. Fala-se muito nas políticas públicas da cultura, na renovação, criação de públicos, tudo, mas às vezes o público já lá está e nós não estamos a fazer nada por ele, e devíamos ser teorias para criar novos públicos. Não, e os que já lá estão, muitas vezes são esquecidos. Portanto, isto para já é fundamental, é um trabalho que eu espero que possa vir a ter continuidade. Acho que esta fase está muita gente a fazer coisas que eu considero importantes, porque daqui a 20 anos vamos ter um arquivo, vai haver muita gente a fazer teses de doutoramento sobre a poesia em tempos de pandemia, porque há tanta coisa gravada em vídeo, tantos debates em torno da cultura e da palavra dita. O slam
é mais difícil fazer o slam. O slam é como qualquer, é a mesma coisa que o teatro, ver o teatro em formato digital. É como dizia um amigo meu outro dia, que ver teatro no computador é como tocar vivo sem público. Quer dizer, é uma relação estranha. Onde surgir coisas novas, isto vai ser tudo estudado, analisado. A única coisa que eu espero é que o Poetry Slam não acabe, e não vai acabar. E seja algo que às vezes é muito importante. Eu tive algumas correntes de opinião contrárias que achavam que nós estávamos a desvirtuar o Poetry Slam, porque, por exemplo, convidávamos um júri, enquanto as regras do Poetry Slam, o júri é o público. E nós convidávamos pessoas, ou seja, nós tentávamos a tentar criar um formato que respeitasse a base das regras do Poetry Slam, mas que depois não se esgotasse ali. E eu defendo muito esse espírito de liberdade. O Poetry Slam pode estar sempre a ser reinventado, desde que mantenha aquilo que é o mais importante, que é a possibilidade de criar essa relação muito estreita com o público, permitir qualquer pessoa que tenha palavra, o dom da palavra, e que escreva. Não tem que ser o maior poeta do mundo. Um slammer não tem necessariamente que ser um extraordinário poeta. Mas, como tu estavas a dizer, e disseste muito bem, o slam e a política são coisas que vivem muito juntas, e como tal, o slam torna-se uma voz muito importante para passar mensagens e conteúdos que têm a ver com posturas políticas, sobre a nossa vida e o nosso papel na sociedade, e eu acho que isso é extremamente útil e importante. Não sei se é a tua pergunta. Foi ótimo, mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Vocês usam essa expressão também? Pulga atrás da orelha? Eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha com os jurados. Os jurados no Slam LX eram jurados especializados? Não. Eram normalmente pessoas relacionadas com a palavra de alguma forma, mas também convidávamos, sei lá, figuras públicas que achámos que que obviamente teriam algo a acrescentar, não é? Portanto, havia, como tu disseste muito bem logo no princípio, o slam não pode ser... O slam é um concurso em que o importante não é ganhar. Ou seja, parece um lugar comum, uma frase feita, mas é verdade. O importante é participar. Ninguém está ali para ganhar prémios ou para ser... Claro que, obviamente, quando se repetem estes eventos, começam a haver aquilo que eu chamava os profissionais do slam. São pessoas, performers, que desenvolvem essa técnica melhor que os outros e, portanto, sobressaem e acabam por ser eles os eternos vencedores. Ou seja, houve uma altura em que os vencedores eram quase sempre os mesmos. Mas isso é bom sinal, quer dizer, porque realmente havia um grupo de pessoas que tinham muita qualidade e que suscitavam opiniões unânimes em relação ao seu trabalho, fossem em Lisboa, no Porto, ou até, como por exemplo no caso do... Esqueci-me do nome não é... o Nuno Piteira, que é um grande slammer, ganhou... Entrevistado em breve também. Será entrevistado em breve. Ele foi vencedor do World Cup, do Poetry. Ele foi do europeu, do campeonato europeu. O campeonato europeu, então é isso. Sim. Por exemplo, disseste no Brasil, está muito ligado ao hip-hop. Eu, por acaso, conheço uma personagem, agora só aqui, off the record, não é off the record, é on the record, mas, que é Roberto Dalva, já ouviste? Sim, claro. Eu comecei no Poetry Slam por causa da Roberta Estrela Dalva e depois eu trabalhei com ela alguns anos também no Slam BR. Ela veio ao Festival Silêncio. Sim. Ela participou do Festival Silêncio. Ela é uma figura essencial no Poetry Slam do Brasil, não só porque ela trouxe o Slam, mas porque ela discute muito o Slam. Tem muitas figuras essenciais, né? É uma cena muito forte no Brasil. Mas ela discute o formato, tanto que esse movimento de trazer o Slam para as redes, para os ecrãs, agora nesse período. E mesmo esse ano eu competi representando Portugal, né? Na Copa do Mundo da França. E quando eu soube disso, foi com a Roberta que eu fui conversar nesse sentido, porque é algo novo. O Poetry Slam com câmera não é Poetry Slam, é um vídeo slam, é uma outra arte. Então, entender também os meios faz com que a gente entenda os formatos possíveis para a gente apresentar a nossa arte na melhor possibilidade dentro disso, né? Olha, e parabéns pelo trabalho. Obrigada.
Acho muito importante este tipo de acontecimentos, independentemente de nós estarmos a ser ou não vistos por muita gente, mas de qualquer das formas acho que todo este contributo, e isto não sei se fica gravado, mas fica. Fica. Aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Eu tô colocando nos três. É muito engraçado porque eu penso muito nisso, que é daqui a uns anos, quando este período crítico passar, que espero que seja muito em breve, mas eu digo daqui a 10 ou 20 anos, nós temos uma ferramenta de pesquisa sobre estes tempos que não existia anteriormente, que é Sim. momentos que nós estamos a gravar e a registrar para o futuro. E vai ser curioso porque eu penso que tudo isto revela que nós andamos todos à procura ainda de um formato que possa passar. Eu acho que um palco, nada substitui um palco, nada substitui. E tudo o que substitui um palco é algo diferente daquilo que teria estar num palco. O que não quer dizer que não se descubram formatos muito curiosos e muito interessantes, e há coisas que já estão a surgir. Aliás, se nós pensarmos já na própria televisão, nos telejornais, já estão a aparecer formatos parecidos com estas plataformas Zoom, com o ecrã dividido em 4 partes, em que as pessoas estão já novelas ou séries neste formato. Eu acho que isso tudo, mesmo com o caráter experimental que ainda tem, acho que é muito interessante e muito importante que as pessoas mostrem um bocado que a cultura, se não está lá, nós temos que ir à procura dela e reinventarmos as modalidades, novos formatos, novos modelos, porque a cultura é completamente essencial à vida das pessoas, à vida das cidades e à vida das sociedades. Não há volta a dar neste momento. A cultura é algo que assumiu uma centralidade única na vida das sociedades contemporâneas e está relacionada com tudo e com mais alguma coisa. Portanto, e este lado desta vertente da transversalidade, que eu acho também muito engraçado, no fundo, desta apropriação da palavra por outras disciplinas e a relação da poesia com todas as outras possibilidades de manifestações artísticas existentes. Tudo isso é extremamente enriquecedor e é uma característica dos tempos contemporâneos, dos tempos atuais. Nós estamos numa era em que as coisas híbridas são as que vão resultar melhor, as que resultam melhor. Esta hibridização de conteúdos é aquilo que nos está é aquilo que está a colocar novos desafios e mesmo aquilo que eram, não é, transversalidade cultural, uma buzzword, uma palavra que está na moda. Transversalidade teve muito na moda nos anos, não havia nenhum projeto que fosse apresentado à Direção-Geral das Artes ou ao Ministério da Cultura que não tivesse lá a palavra transversalidade ou multiplicidade portanto havia muito esta. Eu acho que na realidade os dias de hoje demonstram que nós temos uma grande capacidade para nos reinventarmos. Isso isso deixa-me sempre uma ideia de esperança em relação ao futuro, uma ideia de que nós somos capazes de dar a volta a estas situações. Há coisas que estão a acontecer e isso é uma palavra que nós temos que deixar aqui, não só de solidariedade, mas também de pensar que temos mesmo que fazer alguma coisa, porque há muita gente ligada à cultura que está a passar mal, está a passar fome, não tem como pagar contas, não tem. Há um desespero muito grande e não há uma luz no fundo do túnel, pelo menos para algumas áreas, não é? Porque é muito fácil, os teatros nacionais, os teatros públicos, municipais, os auditórios, tudo isso, tudo o que é do Estado tem fundos para se manter e para aguentar, mas tudo o que são atividades importantes e independentes, que são aquelas que nos correm no sangue. Eu preciso te interromper um segundo, porque o Zuckerberg vai tirar a gente, porque ele tem limite de 1 hora. Okay, mas assim que ele tirar a gente, eu volto e aí a gente volta para finalizar. Ok. Tá bem? Eu vou encerrar essa e começa a outra. É que ele vai eliminar. Um segundo que a gente já volta. Um segundinho. Oi, pessoal. De volta. Ele tem esse limite de 1 hora.
E aí ele começa a cair a live. Então ele cai do nada. Quando a gente menos está esperando, cai. Eu vou esperar nosso convidado voltar e já coloco aqui de volta. Vou colocar comentário para dizer que é a segunda parte. Só esperando ele entrar e já coloco. O Alex entrar e a gente termina a nossa conversa. Oi, olha quanta gente legal assistindo que eu não tava vendo. Tirar os comentários é bom porque não fica na cara do Alex, do entrevistado. Mas é ruim que eu não vejo quem chegou, quem está gostando, quem tem comentários. Esperar só um pouquinho ele entrar. Deixa eu ver se eu consigo mandar pra ele. Imagina, fico feliz, Nuno, de você assistir. Já é a nossa também. Aliás, semana que vem é quarta-feira a entrevista, não vai ser terça, vai ser quarta-feira. E vai ser com o Vitor Hugo Moreira, do Porto. Animada. E vai ser na quarta-feira. Vamos mudar um pouquinho o nosso horário padrão. Vai levar falta? Vai mesmo. Tô só esperando um pouquinho, tá, gente? O Alex voltar. Só porque é isso. Aqui é bom de fazer entrevista como plataforma, mas é ruim que tem esse limite de 1 hora. Foi no meio de um raciocínio, eu detesto ter que interromper assim. Vou ficar reclamando nesse tempo. A interrupção. Ixi. Será que ele não volta, gente? Faço o quê? Põe uma música? Me dê uma ideia, me dê uma sugestão. Vou mandar pra ele aqui. Dizer um poema, imagina, assim, inesperadamente. Deixa eu pensar, informes possíveis. Nem tenho muitos informes pra dizer. Dizer um poema, vou. Gente, acho que eu vou cair essa. Acho que ele tá vendo.
Vou mandar abaixo e voltamos, tá bom, gente? Vou fazer isso. Um segundo. Voltamos. Nosso convidado voltou. Ok, desculpa que Olá, agora Olá. sim. eu esqueci-me dessa questão do relógio. Do relógio Pois, é uma hora, pois. eu devia ter avisado antes. Eu que peço perdão. Quando dá 1 hora, a live cai sempre. Sim, Ela dura até 1 hora. Aí a gente faz esse esquema de sair e voltar, que ela recomeça, depois eu junto tudo para colocar no Facebook e no YouTube. ok, perfeito. Olha, Mas eu te interrompi bem no raciocínio. Desculpa por isso, inclusive. não faz mal nenhum, que eu era mais uma mensagem de esperança, não é? Era tentar deixar aqui no final disto tudo a ideia de que este combate tem que continuar e temos que pensar que este momento, esta fase crítica, este momento muito chato, vai passar e no fundo tentar manter esta chama do gosto e do prazer pela poesia e pela palavra dita, tentar manter essa chama acesa e tentar fazer com que as pessoas percebam a importância disto nas vidas. É curioso porque toda a gente continua a achar que a pandemia teve bastantes coisas muito positivas, nomeadamente, olha, no aquecimento global, na poluição, e também, se calhar, em algumas pessoas foi extremamente importante para mostrar quão importante é a proximidade entre as pessoas e o poder de um abraço, o poder não é, de um momento, aquilo que um momento de partilha que nós, se calhar, diariamente fazíamos sem valorizar, de repente isso assume-se tudo como uma grande importância. E eu, no fundo, aquilo que eu acho é que, pelo menos a minha postura será essa, será de continuar a trabalhar o mais possível nesta área, tentar lançar novos projetos. Estou com um novo projeto entre mãos que há de ser um festival da palavra a acontecer para o ano. Estou a preparar o próximo trabalho da Lisbon Poetry Orchestra sobre a poesia surrealista. Portanto, eu vou continuar a desenvolver estes projetos independentemente do que o futuro nos reservar em termos, depois será complicado se não se puder tocar ao vivo, se não se puder organizar coisas em que a distância não seja a primeira regra, não é? Assim, quando vais ver um espetáculo agora, e a primeira regra é a distância, não é a qualidade do som que preocupa, é a distância entre as pessoas. Isso... E sabe que eu fiquei com uma impressão muito, muito angustiada disso, porque eu fui pro Festival de Almada, assisti algumas peças lá, e eu tava como toda pessoa do palco, enlouquecida por né? Sim. E ir ao teatro foi uma experiência muito intensa para mim. E eu imagino, eu não sei se você já foi em alguma apresentação pós. Não, mas por acaso estou agora, por causa do Festival da Almada, estou a pensar em ir. É algo muito esquisito, foi algo muito esquisito para mim, porque nós na plateia, distanciados e de máscara e de todas as impressões físicas que isso acontece, né, que isso provoca, porque o nosso corpo já é outro, é um corpo que tem medo do outro, mas que tem anseio pelo outro, é um corpo que está sedento e com medo da água ao mesmo tempo, né? Então tinha toda essa relação dos corpos na plateia separados e de máscara, e o fato de, em cena, as pessoas não estarem assim, e claro que elas não estavam assim, porque precisa não estar assim para apresentar, mas o fato delas não estarem, delas se tocarem, delas falarem muito perto umas das outras, começou a gerar em mim uma série de pensamentos que não são os pensamentos que a obra queria me gerar,
mas é impossível a gente não ficar muito influenciado, porque o nosso corpo do presente é um outro corpo, já. É verdade, é né? verdade. E isso foi algo que me fez pensar muito. Eu estava com essa mesma impressão sobre assistir online não é assistir. Assistir online é uma outra coisa. Mas talvez o corpo do online nesse momento tenha muito mais representatividade com o nosso corpo do presente do que o corpo presencial. E que medo, porque o palco é o nosso refúgio, né? O palco é esse lugar sagrado, Exato. esse lugar que tudo pode acontecer. Então, como que a gente vai conseguir presentificar esse palco é algo que... Pois é mesmo, é uma incógnita e eu estou convencido que, como bom otimista que sou, eu acredito que isto é uma fase, e é uma fase que vai terminar. O grande risco aqui é espaços como o Music Box ou outras salas de teatro independentes, salas que não vivem de subsídios, que não têm apoios, ou que os apoios que têm são muito poucos. O que é que acontece? Estas salas podem correr o risco de fechar enquanto companhias, enquanto empresas, enquanto organizações, e isso vai ser uma ferida muito profunda, vai ser muito difícil de recuperar, e é uma coisa porque o tecido cultural, como em todas as áreas e setores da sociedade, as indústrias, por exemplo, não é? Nós temos grandes indústrias, grandes grupos, mas depois, se calhar, a indústria em si funciona, é o sangue que corre nas veias, são estas pequenas organizações, as pequenas empresas, os pequenos grupos que são fundamentais para que o resto possa existir. E eu acho que isso é que é o problema muito grave, que o Estado não está, e eu sou muito crítico em relação a esta Ministra da Cultura, em relação ao Estado, porque apesar de haver muito boas intenções e de politicamente o enquadramento não poderia se calhar ser melhor para o governo que temos, isto é uma posição pessoal, claro, mas a cultura, eles estão a ver mal a questão da cultura e não estão a preparar-se para um drama que se vai virar contra o próprio Estado, e o Estado somos nós, não é? Portanto, ou seja, o facto destas pequenas estruturas morrerem são anos que se vão perder, anos de trabalho, de luta, de conquistas, e as gerações que estão agora a começar, se não houver estes espaços, a quantidade de bandas que se formam, porque há circuitos, não é? Porque de repente há o Sabotage, há o Maus Hábitos no Porto, há o Music Box, há por aí fora, pelo país todo, há dezenas de espaços que têm programação e às vezes fora da música, de teatro, disto e daquilo e do outro. Se não existirem, também não há, digamos, o nascimento de novos projetos não vai ser tão importante, ou se calhar vai acabar um bocadinho, há atividades que as pessoas vão ponderar muito, eu vou ser ator, mas eu não tenho como ser ator, porque vou ser ator para quê? E depois as pressões da família, ou seja, é tudo contra a cultura e contra a prática cultural, as práticas culturais, e eu acho que isso é fundamental, que o Estado devia estar muito atento a isso e perceber que esta seiva que corre nas cidades, não é? Que muito pomposamente chamamos o tecido cultural da cidade, é sem estes grupos independentes, sem os teatros independentes, sem os slammers, sem os movimentos, sem a música, esse tecido vai morrer e vai provavelmente surgir outro, mas este, que é tão nosso, vai morrer. E se nada for feito agora para deixar que essas estruturas não morram, estamos, de certa forma, a empenhar o futuro, ou seja, é daquelas coisas que agora parece que não custa muito, mas daqui a uns anos vamos perceber o retrocesso e a dificuldade em recuperar e a dificuldade em financiar, e portanto há aqui uma série de questões que têm muito a ver com as políticas públicas da cultura e com a urgência neste momento em apoiar as pequenas estruturas e os técnicos, é outra coisa que é gravíssimo, são milhares e milhares de técnicos pelo país fora, de todas as áreas de som, ao audiovisual, ao cinema, a montagem, a edição, pós-produção, por aí fora. Há muita gente a passar mal, e isto é que é grave e preocupante. De resto, eu acredito que nós vamos ultrapassar e daqui vamos sair mais fortes, isso acredito.
Mas o importante é o agora, não é o futuro. Agora é que é o importante. O importante é agora. Sim. Não existe futuro sem agora, não é? A gente tem que construir agora para que isso aconteça. Eu agradeço muitíssimo a conversa, Foi um Alex, prazer. muito mesmo. O prazer Foi um todo prazer. meu. Vou estar atento às próximas. Ok? Sim, o próximo vai ser com o Vitor Hugo Moreira, do Porto. A gente vai viajar um pouquinho. Depois a gente vai para Coimbra, vai fazer um passeio por Portugal e depois a gente volta para Lisboa para conversar com a Nuno Piteira. E a ver tem toda uma... Nós estamos a pensar retomar ali no Povo algumas sessões. Ainda não sabemos em que formato, queríamos também que isto acalmasse um bocadinho, mas depois eu vou-te convidar também, gostava muito, muito que participasses numa sessão dos Poetas do Povo. Tenho muito prazer. Eu fui na sessão sobre a Amazônia. Exatamente. Sim, foi muito fixe. E para mim foi muito intenso. Agora, meio off, meio não, né? A gente ainda está aqui, mas vou abrir meu coração. Que assim que eu cheguei em Lisboa, eu já tinha vindo muitas vezes para cá, porque minha mãe morava aqui já há muitos anos. Aliás, a primeira vez que eu vim foi para assistir a Expo 98. Sim, olha. Pois é. E quando eu vim para mudar mesmo, oficialmente, eu vim por um projeto de palavra falada, um espetáculo de palavra falada meu, que eu vou passar por todos os países de língua portuguesa, e vim para cá muito carente desses eventos, né? Muito carente de poesia falada, muito carente de troca, porque eu também acredito muito radicalmente na poesia como a maior e melhor forma da gente se comunicar política e esteticamente, né? E estava muito carente desses eventos, e todo mundo, inclusive a Roberta Estrela Dalva, me falando, vai para o Poetas do Povo, não tem nem que ter dúvida, Poetas do Povo, vai para lá. E foi o primeiro evento que eu fui aqui, eu estava aqui há menos de uma semana. Eu lembro-me bem dessa sessão agora. Eu sabia que tu tinhas lá estado, mas não me lembrava quando nem onde. Mas agora já onde sim, mas quando não me lembrava mesmo. E então agora de repente fiz aqui um flash. Sim, e eu fui algumas vezes até ter um microfone aberto, que eu tava louca por um microfone também. Estamos a pensar retomar com calma, porque o medo aqui qual é? O medo é terrível, esta palavra é terrível. O medo é que as pessoas se sintam, ou seja, que possa ser perigoso, que no fundo de repente possa aparecer gente demais e estamos com algum receio. Embora eu acho que este medo tem que se perder agora, não é? Mas estamos à espera de um momento mais propício, mais... eu ontem estive no Povo, à porta, porque estava fechado, tive cá fora, e realmente aquela rua, que tinha uma vida extraordinária, assim, uma nostalgia e uma tristeza ao mesmo tempo. Mas vamos à luta, estamos lá. Sim. Eu entendo, eu também tô com essa questão com todo mundo islã, mas eu acho que a gente não pode deixar de fazer ao mesmo tempo, né? Tem a responsabilidade de fazer, mas também a responsabilidade de não fazer. As duas coisas são perigosas, né? Exatamente. Sim. Estamos aqui a ponderar exatamente quando, mas vamos começar em breve, com pequenas coisas, mas vamos começar. E me chama assim que eu vou ter o maior prazer. Okay. Já está aceito. Nem sei quando, mas já está aceito. Ok, obrigado. E muito obrigada pela conversa mesmo. O Luiz aqui dizendo que foi excelente. Foi mesmo. Foi muito bom. Agradeço muito. Ok. Então um beijinho e até breve. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.